Fala galera, aqui é o Drake, e se uma organização secreta de mágicos te recrutasse para declarar guerras ao sistema, roubando dos ricos para dar aos pobres, com o FBI na sua cola, o que você faria? Começamos com o J. Daniel Atlas, na rua, exibindo as habilidades com cartas, e explicando a frase preferida dele, que é, quanto mais de perto você olha, menos você vê. Assim, depois de pedir para uma mulher escolher uma carta, ele abre o baralho em um leque, e pergunta se ela tá vendo a escolhida. Como todo bom truque, a jovem não consegue ver, e ele pede para todos repetirem a frase de efeito. Em seguida, ele joga todas as cartas pro alto e chama a atenção de todos pro prédio atrás dele, que acende as luzes no formato do 7 de ouros. E é claro que isso deixa todo mundo empolgado, e o cara recebe um monte de aplausos. Não só isso, como ele consegue levar a garota pra casa dele. O clima tá quente com alguns trocadilhos envolvendo posições e truques, até que o Daniel percebe uma carta de tarô. Nessa hora, não tem mais romance, e ele dispensa a fã, que fica super irritada. Tudo isso pra ele pegar a carta do amante, que é basicamente um convite com endereço e data marcados. Em outro dia conhecemos Merritt McKinney, um mentalista malandro, que tá mostrando as habilidades de hipnotismo dele para um casal. E os talentos dele se provam muito bons, já que a mulher não consegue nem sequer se mover ou falar. Mas ela não é o foco aqui, porque na verdade, a intenção dele é arrancar dinheiro do marido dela. Desse jeito, o Merritt se aproxima do cara e lança algumas perguntas, adivinhando que o cara traiu a esposa com a Janet, irmã dela. Com o segredo revelado, o homem entra em pânico, e ele concorda em pagar $250 pro mentalista resetar a memória da esposa. Apesar de ser espertinho, o malandro mostra o lado cavalheiro dele, e antes de liberar a mulher, ele hipnotiza o cara para que toda vez que ele pensar na Janet, enxergue o Merritt do jeito que veio ao mundo. Uma boa forma de impedir que essa sacanagem continue acontecendo com a esposa. Por outro lado, como trato é trato, ele finaliza o truque liberando a mulher com a memória apagada, e explica que nem sempre o hipnotismo funciona. Agora vamos para o Jack Wilder, que aposta com todos na barca, que vai dar $100 para quem adivinhar o truque, e ele parte para fazer uma das ilusões mais básicas do arsenal de um artista, entortar a colher. Por isso, ele é facilmente desmascarado, o que é tudo parte do plano, já que enquanto ele entrega o dinheiro, ele passa a mão na carteira e no relógio do cara e foge dali. O último membro do grupo é a Hayley Reeves, uma escapista, que diferente dos outros, não tá fazendo ilusões na rua, ela tá dando um verdadeiro espetáculo, e o truque da vez é ela entrar algemada em um tanque de água e escapar antes que joguem várias piranhas lá dentro. Uma curiosidade dessa cena é que a Isla Fisher quase se afogou de verdade enquanto filmavam, porque as correntes nas pernas dela acabaram se enroscando e impedindo que a atriz conseguisse se soltar por completo. Como a personagem devia representar o pânico, a equipe achou que era só parte da atuação dela. Só depois de ficar cerca de 3 minutos debaixo d'água é que um especialista no set percebeu a gravidade e acionou um botão de emergência para esvaziar a água, salvando a vida da Isla. É claro que essa última parte não foi pro corte final, e seguimos com a história. Quando as piranhas são jogadas dentro do tanque, a água fica vermelha, deixando todo o público em choque. Mas junto dele está a Hayley, encharcada e comentando sobre o quão sádica é a pessoa que teve a ideia desse truque. E mais tarde, quando todos já foram embora, a escapista vê uma carta de tarô boiando no tanque. Ela é a sacerdotisa. Finalmente o dia marcado chega, e na entrada do prédio, a Hayley encontra com o Daniel, ou Danny, pros íntimos. Eles já se conhecem há um tempo, e não é um reencontro feliz. Para evidenciar como o mágico é um babaca, ele diz pra ela esperar do lado de fora, enquanto ele entra pra verificar do que se trata. Obviamente, a garota rejeita a ideia, informando que não é mais a assistente dele. Enquanto a dupla sobe as escadas discutindo, eles esbarram em Merritt, que recebeu a carta do eremita e fica surpreso que mais pessoas foram convidadas. Eles param diante de uma porta trancada, e o mentalista aproveita para exibir um pouco das habilidades dele, dizendo como o Danny é um cara controlador e por essa razão o romance com a Hayley não deu certo. Isso faz os ex-parceiros negarem juntos que não tiveram nenhum tipo de relação amorosa. Nesse momento, chega o Jack com a carta da morte. Ele é um grande fã do Daniel e fica babando o ovo do cara, até eles falarem que não tem como entrar no apartamento. A diferença dele pros outros é que para um ladrão não existe essa de porta trancada. Então, com a maior facilidade, o Jack libera o caminho para eles. Quando todos entram, eles percebem que o apartamento tá imundo, o único ambiente que tá mais bem cuidado é a sala, onde a Hayley encontra uma rosa e coloca no jarro de água, que ativa um mecanismo de gelo seco para dar um clima mais sombrio. Nessa hora, todos começam a apontar dedos sobre quem armou isso, e procurando por respostas, o eremita consegue ligar um holograma. Assim, os ilusionistas entendem que eles estão diante de algo muito maior que eles. Um ano se passa e o grupo subiu na vida, saindo de apresentações e furtos na rua para um show em Las Vegas, onde eles são apresentados como os 4 cavaleiros. Tudo isso graças ao Arthur Tressler, um homem rico
que tá patrocinando o grupo, com a promessa de que eles vão se tornar os maiores nomes da mágica no mundo inteiro. Mas antes do show começar, um funcionário passa recolhendo os celulares, porque não é permitido fazer gravações. Entre o público tá o Thaddeus Bradley, um cara famoso por desmascarar truques, tipo um Mr. M, mas sem a parte de se esconder atrás de uma máscara. E para ter material para analisar depois, ele usa uma câmera discreta para gravar tudo. Enfim, a plateia tá animada porque os quatro já deixaram claro que o truque da noite vai ser roubar um banco. Desse jeito, um voluntário é escolhido, o Etienne Forcier, um francês que, obviamente, tem conta em um banco na França. Então, enquanto o Merritt usa o mentalismo dele para descobrir o endereço exato da agência, o Jack traz um capacete, que permitirá que o voluntário se comunique com eles mesmo depois de ser enviado para o banco. Em seguida, Etienne escolhe uma carta e assina ela. E depois de uma demonstração de habilidades da Henley, o dispositivo de teletransporte aparece. Em poucos segundos, o francês está dentro do cofre com milhões de euros na frente dele. Com isso, o Danny instrui ele para largar a carta marcada e o ingresso na pilha de dinheiro, para na sequência toda a grana ser sugada pelo duto de ar. Ao mesmo tempo, funcionários do banco seguem em direção ao cofre, e quando eles entram, tudo que resta é a carta e o ingresso, porque todo o dinheiro tá chovendo no palco em Las Vegas, levando a plateia ao delírio. No dia seguinte, o agente Fuller, acompanhado de uma equipe, entra no quarto de hotel dos cavaleiros para prender eles, e mesmo algemados, eles recebem aplausos quando passam pelo saguão. Com isso, cortamos pro Dylan Rhodes, outro agente do FBI que recebe uma ligação sobre mágicos que roubaram um banco. O cara não tá muito empolgado com a ideia de trabalhar nesse caso, e ele fica ainda menos feliz quando descobre que vai ficar em dupla com uma agente da Interpol, a Alma Dray. Pra piorar, ela diz que já falou com o Etienne e a testemunha não serviu pra nada. Isso só deixa o Dylan mais irritado, e ainda bem que aqui ele não é o Hulk. Tudo que ele pode fazer é também bater um papo com o cara, que insiste que nunca roubou nada, e a única explicação dele é que foi mágica. Se a situação já não era das melhores pros agentes, quando o Dylan chama tudo isso de bobagem, ele ativa a hipnose do francês, que sobe na mesa e começa a tocar um violino imaginário. Ninguém consegue parar ele, então o federal sai com a Alma acompanhando. O próximo passo é interrogar os cavaleiros, começando pelo Merritt, mas antes de eles entrarem, o Fuller avisa para não acreditarem em tudo que o mentalista diz. Isso porque o eremita descobriu sobre o acordo que o agente tem com a esposa, que permite que ele use roupas femininas às terças. E em uma coisa, o Fuller acerta, quando ele diz que o Merritt não tem poderes sobrenaturais. De fato, o mentalismo tá mais para uma ciência de manipulação. Eles trabalham com leitura de comportamento, linguagem corporal, sugestões e truques de atenção. Em outras palavras, eles usam tudo que sabem sobre como a mente humana funciona, para fazer a pessoa acreditar que eles adivinharam coisas da vida dela, que quase ninguém sabe. Um bom exemplo disso é a série O Mentalista, em que o Patrick Jane vive fazendo exatamente isso. Ele observa e interpreta detalhes que passam despercebidos para a maioria das pessoas, e ele conduz as situações de um jeito quase mágico. O Merritt segue a mesma linha de induzir e manipular para fazer os outros entregarem o que ele quer. Por isso, o Dylan entra na sala armado para desmoralizar o eremita, e ele deixa claro que sabe que o cara já foi um mentalista muito bem sucedido, mas o irmão dele acabou roubando tudo, obrigando o cara a viver de pequenos golpes. O problema é que aqui, ele conseguiu um inimigo, e com as habilidades do Merritt, o interrogatório acaba sendo um desastre. Em poucas palavras de conversa, o mentalista já percebe uma tensão entre a dupla, e ele joga na mesa que sabe que essa é a primeira vez que a Alma tá trabalhando fora da mesa do escritório. Sem parar, ele parte para atacar o Dylan, comentando sobre abandono parental e que ele cobra muito mais barato que um terapeuta para resolver isso. Como eles não conseguiram tirar nada do Merritt, eles partem pro Daniel, que é extremamente arrogante, então sem chances de conseguir alguma coisa com ele também. O ilusionista deixa claro que os agentes não têm nada contra eles, porque prender o grupo é admitir que mágica é real, e nenhum juiz vai levar esse argumento a sério. O Dylan até tenta usar as táticas de intimidação, mas o Danny tá totalmente confiante de que eles sempre vão estar vários passos à frente, e ele aproveita para lançar a frase que tanto ama, que quanto mais perto o federal estiver, menos vai conseguir ver. Além disso, para provocar mais, o arrogante usa as habilidades com as mãos para lançar as algemas e prender o Dylan, e ele avisa que a chave tá dentro do refrigerante da Alma. Depois de toda essa tiração de onda, os cavaleiros são liberados do interrogatório. Agora, o agente tá totalmente envolvido com o caso, e enquanto ele surta com a liberdade dos ilusionistas, o Fuller chega para falar que a dupla tem um encontro marcado com o Thaddeus, que gravou todo o show. Basicamente, o desmascarador era um mágico muito famoso, mas ele deixou tudo pra trás, porque descobriu que revelar os truques dá muito mais dinheiro. A questão é que um dos afetados por isso foi Lionel Shrike, que teve a carreira arruinada pelo Thaddeus, e quando ele tentou dar a volta por cima, acabou indo jogar no Vasco, depois de se enfiar em um cofre que foi jogado no rio. Acontece que o Dylan não tá interessado em histórias, e ele ameaça o cara
cara, exigindo que ele revele o segredo dos cavaleiros, ou ele vai pra prisão por obstrução da justiça. Com esse argumento fica fácil ganhar, então todos vão pro palco em Las Vegas, onde o Thaddeus explica como tudo aconteceu. A verdade é que o francês foi escolhido muito antes do evento, ele foi hipnotizado e enganado para ir ao show, em que os cavaleiros manipularam o público para que acreditassem que o Etienne foi escolhido aleatoriamente. E é claro que o cara não foi teletransportado, o tal equipamento só fez com que ele caísse em uma réplica do cofre abaixo do palco. A dúvida que fica no federal é como eles limparam o cofre real. Então, o Thaddeus explica que provavelmente o grupo roubou o caminhão forte que levava o dinheiro pro banco, substituindo as notas por um papel de nitrato de celulose, um material que não faz fumaça e não deixa resíduo quando queima. Com essas informações, os agentes vão embora, e durante o voo, o Dylan traz pra Alma a possibilidade do desmascarador estar trabalhando junto dos cavaleiros, já que o grupo saiu do nada, e de repente tá por aí assaltando como profissionais. Por outro lado, os ilusionistas estão viajando de jatinho, e o Danny tá tentando mostrar que também entende de mentalismo, e o Arthur se oferece como voluntário. Só que nenhum dos palpites do ilusionista dá certo, e apesar do fracasso, ele garante que o show de hoje será muito melhor. Corta pro Thaddeus, fazendo uma gravação pro DVD dele, contando sobre uma antiga lenda de uma ordem secreta que surgiu no Egito Antigo, chamada o Olho. Eles usam ilusão para equilibrar a balança da justiça, no maior estilo Robin Hood, e os cavaleiros parecem ser os próximos tolos a acreditarem nesse mito. De repente, Arthur aparece interrompendo a gravação. O velho oferece milhões de dólares pro Thaddeus pegar as coisas dele e ir embora da cidade, mas o desmascarador recusa a oferta, só que ele não quer abrir mão da oportunidade de derrubar estrelas em ascensão. Por essa razão, o milionário pega um boneco do balcão e ele ameaça o ex-mágico, dizendo que os advogados dele vão destruir o cara. Depois dessa, o desmascarador alerta que, de acordo com a superstição, quem usa um boneco para ameaçar outra pessoa acaba atraindo essa mesma ira para si mesmo. Horas depois, quando finalmente o show tá para começar, a Alma explica sobre um famoso truque do Lionel Shrike pro Dylan. O mágico tinha só 14 anos quando ele encontrou uma árvore com um buraco em um parque, assim ele pediu para um trabalhador do local assinar uma carta e colocou ela na árvore. 18 anos depois, quando ele estava fazendo um show nesse mesmo parque, o Lionel pediu pro trabalhador, que a esse ponto já estava aposentado, assinar uma carta. No fim, quando eles cortaram a árvore, todos acreditaram que o Lionel tinha transportado a carta do cara pra lá, mas na verdade tudo que eles tinham que fazer era não olhar de perto, mas sim olhar tão de longe que eles precisavam voltar quase 20 anos no passado para entender o truque. Depois que o grande mágico se afogou, nunca encontraram o corpo, então é impossível dizer se ele realmente perdeu a vida. E esse truque do Lionel Shrike é claramente inspirado no Harry Houdini, que foi o maior escapista da história. Ele ficou famoso justamente por ser acorrentado e depois lançado em rios para se soltar, mesmo preso dentro de caixas. A diferença é que no caso do Houdini, a tragédia não foi embaixo d'água, mas sim por complicações médicas. Mesmo assim, a aura de mistério em torno dele foi tão grande que até hoje existem histórias, teorias e lendas sobre o cara, exatamente como acontece com o Lionel no filme. Finalmente a apresentação começa, agora com cada um dos cavaleiros mostrando um pouco sobre as habilidades deles. Primeiro, Henley e Danny mostram como funciona uma caixa mágica, onde eles escondem um coelho, que na verdade só tem um espelho na frente do animal para fingir que o objeto tá vazio. Depois, é a vez do Merritt mostrar o que ele faz de melhor e hipnotizar 12 membros da plateia, dizendo que todos eles vão pensar que são jogadores de futebol americano e precisam interceptar o lançador. Na sequência, o Jack dá um show mostrando que ele teve algumas aulas com o Gambit dos X-Men, mas alguns truques são feitos. E enquanto isso, a Alma tá curtindo as apresentações, e o Dylan, como sempre, tá irritado. Enfim, chega a hora que todos estavam querendo saber, quando o espetáculo passa a ser sobre dinheiro. O eremita pede pra plateia pegar os envelopes em que anteriormente eles escreveram saldos bancários deles, a pedido da equipe. O próximo passo dele é escolher algumas pessoas na plateia e começar a adivinhar o valor que cada um deles tem no banco. Mas quando as pessoas respondem, ele afirma que elas estão erradas, deixando todo mundo confuso. Nessa hora, os outros cavaleiros se juntam a ele e outra vez eles agradecem ao cara que bancou o sucesso deles, o Arthur, e dessa vez eles também convidam que ele suba ao palco. Então o Jack chega com um cheque enorme para exibir toda a quantia que o velho tem, 144 milhões de dólares. No entanto, o Merritt revela que esse valor também tá errado. A instrução seguinte é para que o público pegue lanternas embaixo da cadeira e passe sobre o envelope para aparecer o saldo real deles. Em paralelo, o Jack liga uma lanterna gigante pro cheque do Arthur, e de repente o valor do cara começa a diminuir, enquanto que o das outras pessoas cresce. Nesse momento, os cavaleiros confessam que nenhum dos presentes estão ali por acaso. Todos eles perderam casas e negócios em tempos difíceis, e foram ferrados pela companhia de seguros do Arthur. Ao ouvir isso, o milionário já começa a ficar preocupado,
querendo saber se é só parte do show. Mas a reação da plateia conferindo os aplicativos de banco já diz tudo. Eles realmente roubaram o velho. E todo aquele mentalismo errado do Danny foi justamente para que eles pudessem conseguir informações de segurança bancárias dele. Quando os federais confirmam o roubo, o Dylan corre pro palco gritando para que os cavaleiros parem. Mas parados era justamente a frase de ativação dos 12, que foram hipnotizados como jogadores de futebol americano. E agora eles pulam em cima do agente, dando a oportunidade pro grupo escapar do teatro. Graças a isso, a Alma começa a perseguir eles, até ela conseguir alcançar o Daniel e apontar a arma pra ele. O problema é que o cara tá desarmado e ela não pode simplesmente atirar, então só resta ela assistir a fuga do ilusionista. Por outro lado, o Dylan, que conseguiu se desvencilhar, alcança a Alma bem nessa hora e ele continua a perseguição no lugar dela. Mesmo assim, ele não consegue ser rápido o suficiente pra pegar o fugitivo e ele acaba em um beco sem saída junto dos outros federais. Depois de deixar todos eles escaparem outra vez, o Dylan vai afogar as mágoas em um bar, onde ele assiste ao noticiário tirando sarro dele. É quando a Alma chega e o cara resolve despejar a frustração nela, mas a agente da Interpol não deixa barato e ela imobiliza o bêbado. Outro cara que tá desesperado é o Arthur, que convida o Thaddeus pra conversar. Agora o papo é diferente de antes. Ele quer que o desmascarador destrua os cavaleiros e ele vai pagar o quanto for necessário pra isso. Já na manhã do dia seguinte, a Alma acorda e encontra o Dylan na cozinha da casa em que eles se hospedaram pra missão. Ele entende que foi um otário na noite anterior e ele se desculpa, mas antes que eles pudessem conversar mais sobre o motivo que ela acha que os cavaleiros têm pra agir. A teoria da Alma é que o quarteto tá passando pela iniciação da lendária organização O Olho, só que o Dylan não acredita nem um pouco nisso, e bem nessa hora o telefone dele toca e pifa. Com isso, eles vão pra van do FBI que tava perto dali, e eles descobrem que o celular dele foi grampeado. Ao ver as filmagens do interrogatório do Danny, ele percebe que o ilusionista trocou o aparelho dele, por isso eles sempre estão passos à frente. Pela primeira vez, a história mudou, e o Dylan manda manter o aparelho grampeado, pedindo pra equipe rastrear o celular original para que cortem eletricidade, água, telefones, tudo que puderem para prejudicar os fugitivos. De volta aos cavaleiros, o Jack tá nervoso porque pro próximo passo, ele precisa ficar pra trás pra queimar tudo. Apesar disso, todos eles não têm mais escolha, a não ser seguir com o plano. É quando eles veem que os oficiais já chegaram, e todos os federais sobem, exceto pela Alma, que é impedida por não ter jurisdição nessa cidade. Desse jeito, os federais entram no prédio arrombando porta por porta, pra encontrar os cavaleiros. Só que essa abordagem escancara um enorme despreparo dos agentes retratados no filme. Em uma situação como essa, o procedimento mais lógico não é sair avançando às cegas, mas isolar completamente a área, investigar o local com calma e bloquear todas as possíveis rotas de fuga. Quando os agentes forçam um confronto sem controle, só o que acontece é avisar o alvo de que ele está sendo caçado e abrir espaço para ele escapar. Se todas as saídas estivessem fechadas desde o início, os cavaleiros simplesmente não teriam para onde ir. Como isso não acontece, o Thaddeus, que tá do lado de fora com a equipe dele, vê exatamente o grupo fugindo. No apartamento, o Dylan e o Fuller chegam ao local onde o grupo tava. Agora o único que resta é o Jack, que passa na surdina por eles, pegando o careca de surpresa. Em questão de segundos, o Fuller tá com a blusa presa no triturador da pia e gritando por socorro. Porém, a prioridade do Dylan é outra. Ele quer pegar o malandro de qualquer jeito. Os dois começam a brigar, e o Jack mostra que ele não só foi treinado pelo Gambit, como também ele tá querendo fazer uma pontinha nos X-Men, porque agora as cartas jogadas por ele pegam fogo. Como ele tá enfrentando um mutante, o federal leva desvantagem, e ele perde o rádio, dando a oportunidade pro malandro passar informação errada, pra desviar o resto do FBI daquele andar. Na sequência, o Jack sai correndo e entra no duto de lixo do prédio, ainda sendo perseguido pelo Dylan. Na rua, o cavaleiro continua a fuga e ele rouba o carro de outros dois agentes que estavam por ali. Pra sorte do Dylan, a Alma ouviu o rádio do oficial onde ela tava e decidiu tomar uma atitude, pegando emprestado o carro de um civil. Então, quando o federal acha que vai perder o Jack de vez, ela surge para salvar o dia. Desse jeito, a perseguição segue motorizada até chegar em uma ponte com tantos carros que dificultam ainda mais a vida de todos eles. Nessa hora, o cavaleiro perde o controle e acaba capotando, fazendo o Dylan descer do carro correndo para tentar salvar a vida do garoto. Só que o carro já tá pegando fogo e ele não consegue soltar o cinto do Jack. Por isso, ele pega um papel que o malandro tava protegendo e se afasta, quase indo pros ares junto. Depois que o reforço chega, o Thaddeus liga pro agente só pra plantar a sementinha do mal e dizer que é estranho que a Alma tenha sido enviada pela Interpol pra esse caso como a primeira missão dela. E pro Dylan, que tá numa onda de fracassos, essa possibilidade é ainda mais irritante. Então, logo depois de levar um fumo do chefe Evans, que tá tirando o caso dele e entregando pro rival agente Cowans, o Dylan decide tirar satisfação com a Alma por desconfiar dela, mas a mulher não deixa barato, e ela responde que
que ele precisa ter um pouco mais de fé nela. E com a informação do papel que o Dylan pegou, eles já sabem qual é o próximo passo dos ilusionistas: roubar o cofre de uma empresa privada. Dessa forma, eles saem em direção ao local do assalto, e chegando lá, era pro dinheiro estar guardado em um cofre no armazém. Mas o lugar tá completamente vazio, e o guarda diz que foi o Evans quem ordenou que levassem o cofre dali. O Cowans acha isso tudo uma grande bobagem, e outra vez essa palavra é usada para ativar a hipnose, agora com o próprio chefe começando a tocar um violino invisível. Como o caminhão que saiu com o cofre não partiu há muito tempo, os agentes conseguem alcançar ele. Só que ao invés de parar para verificar o conteúdo, eles decidem escoltar o veículo até o destino, para tentar pegar o grupo. E enquanto isso, eles assistem ao vídeo postado pelos cavaleiros prestando uma homenagem pro Jack, antes do último show. Pouco tempo depois, o caminhão para, e os agentes aguardam até que o Thaddeus aparece, e na mesma hora o Dylan acusa ele de ser o quinto cavaleiro. O desmascarador nega, e ele chama todos de idiotas, antes de desafiar eles a abrir o cofre. A estranheza começa quando o botão de segredo do cofre solta, e ao puxar, saem vários panos amarrados, como uma mágica comum de palhaços, para logo em seguida todos ouvirem um tic-tac, e ficarem apreensivos com a possibilidade de uma bomba. Mas só o que acontece é que o cofre se abre, revelando um monte de balões de soprar em formato de animais, e o Thaddeus só tava ali para poder gravar a reação dos agentes sendo enganados. Depois de perder mais uma vez pros ilusionistas, o FBI inteiro corre pro local do próximo evento, onde um projetor lança a imagem dos cavaleiros em um prédio, para que o Danny possa explicar que mágica é enganação criada para encantar, entreter e inspirar, mas não deve ser usada para trapacear. Por fim, eles desaparecem enquanto efeitos especiais correm por todo o prédio, e o FBI continua a perseguição. Quando o Dylan vai seguir na mesma direção, a Alma surge, falando que os federais estão indo pro lado errado e dizendo que ele precisa confiar nela. A mulher realmente tá certa, porque quando os agentes chegam no terraço, eles encontram apenas manequins. Por outro lado, ela e o Dylan conseguem ir pro local certo, mas infelizmente para eles, os cavaleiros já estão indo embora. Nessa hora, o federal decide que a violência pode ser a solução, e ele levanta a arma, mas ele é impedido pela Alma de fazer uma besteira enorme. O que acontece a seguir é que uma chuva de dinheiro começa a cair do céu, fazendo todo mundo comemorar mais um sucesso dos ilusionistas. A questão é que dessa vez as notas são falsas, ou seja, o dinheiro tá em outro lugar. Corta pro Thaddeus, que recebe uma surpresa desagradável quando ele abre o carro dele. Toda a grana tá lá, não dá outra, e ele acaba sendo preso. Um tempo depois, o Dylan vai lá visitar o cara, que explica que foi incriminado, mas ele decifrou todo o truque. O armazém foi transformado em uma versão gigante da caixa do coelho que desaparece, ou seja, o cofre nunca foi transferido, só escondido e arrombado depois, quando todos estavam preocupados em ir atrás do caminhão, e só uma pessoa podia fazer esse trabalho, enquanto todos os outros cavaleiros estavam se preparando para a performance final, o Jack. Acontece que durante o acidente na ponte, todos os outros ilusionistas estavam lá, dirigindo carros diferentes para criar a distração perfeita para trocar o veículo do malandro por outro. Então, o corpo que o Dylan tentou resgatar era só um cadáver que eles roubaram de algum necrotério. Apesar dessas deduções, ele não entende o propósito de tudo. Afinal de contas, por que alguém faria um plano tão elaborado só para jogar a culpa em outra pessoa e não ficar com nenhum centavo? O federal traz uma explicação, juntando tudo desde o fim de Lionel Shrike. A seguradora do lendário mágico era a empresa de Arthur, que também negou a indenização para a família dele. Além disso, o banco francês que foi roubado também estava envolvido. O olho esteve observando tudo e esperando que grandes mágicos surgissem. E na opinião do Dylan, o Thaddeus é um cara amargo, porque nunca foi convidado para fazer parte. Entretanto, o desmascarador insiste que o olho não é real, e que só alguém muito meticuloso conseguiria colocar um plano desse em prática. Alguém que não pudesse ser considerado um suspeito. É nesse momento, quando o Thaddeus entende tudo, que o Dylan revela ser o próprio quinto cavaleiro, e ele explica que fez tudo isso para ver o inimigo passar o resto da vida atrás das grades. Só que para um agente do FBI meticuloso, ele tá dando um vacilo enorme, porque o fato do cara estar preso agora pode até parecer uma vitória, mas isso não tem como durar. Tudo que os federais têm contra ele é um carro lotado de dinheiro que tá na cara que foi plantado lá. E o desmascarador não é um sujeito quebrado que não consegue pagar bons advogados. Muito pelo contrário, ele com certeza vai contratar uma boa defesa para se livrar da prisão, sem contar que o tempo todo ele estava sendo seguido por uma equipe de filmagem, basicamente o álibi perfeito. Então, depois de entregar a identidade real dele pro Thaddeus, é hora dele ir encontrar com os ilusionistas que até agora não sabem quem ele é. O grupo se reúne no Central Park, perto da árvore onde o Lionel fez o maior truque dele décadas atrás. Os quatro ficam de boca aberta quando eles descobrem que esse tempo todo o federal era o contato deles no olho, e o Jack aproveita para pedir desculpas pela briga no apartamento. Como a missão foi um completo sucesso, todos foram aprovados para entrar na organização,
investigação. Mais um tempo se passa, e vemos a Alma em uma famosa ponte na França, onde casais colocam cadeados como uma jura de amor. De repente, o Dylan aparece e ele explica que estava tudo interligado com o Lionel Shrike, e a empresa que foi a última a ser roubada tinha começado a fazer o nome dela fabricando pequenos cofres com aço barato. Acontece que a empresa também era responsável pelas estruturas nos shows do Lionel, e por causa da má qualidade, o cofre que o cara usou acabou deformando durante a performance debaixo d'água. Além disso, o Dylan é filho dele, e desde os 12 anos, quando a tragédia aconteceu, ele moldou a própria vida para se vingar. A única coisa que ele não imaginava é que fosse acabar se apaixonando pela parceira, e como ela faz parte da Interpol, ela pode entregar ele, mas a Alma entende as razões que levaram o agente a fazer tudo isso. Fala galera, vocês acham que o Dylan levou esse plano longe demais, ou fariam a mesma coisa para vingar alguém importante para vocês? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que estão aparecendo aí na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.